Jair Bolsonaro afirmou recentemente sua intenção de processar Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, por declarações que considera infundadas e ofensivas. O ex-presidente criticou duramente as acusações de Haddad, que o associaram a uma campanha de oposição contra monitoramento de transações via Pix e a supostos esquemas de rachadinha para a compra de imóveis. Segundo Bolsonaro, essas alegações são graves e carecem de qualquer fundamento, o que o motivou a buscar reparação judicial. Durante entrevista a jornalistas, Bolsonaro esclareceu que o Pix foi criado em seu governo em novembro de 2020, como parte das iniciativas que sucederam ao auxílio emergencial. Descobrimos cerca de 40 milhões de invisíveis no Brasil, que passaram a ter contas bancárias e usar o Pix sem taxas. Agora Haddad usa essa conquista para manipular narrativas contra mim, acusando-me sem provas, afirmou o ex-presidente. E me acusa de ter arranjado dinheiro via rachadinha para comprar 101 imóveis. Eu estou por trás da Receita. Quem criou o Pix foi o meu governo, desculpa aí, foi o meu governo. Em novembro de 20, depois do auxílio emergencial, que nós descobrimos em torno de 40 milhões de invisíveis no Brasil, que passaram a ter conta em banco e passaram a usar o Pix desde novembro de 20, sem qualquer taxa. E quando o PT do Haddad vê que por dia se movimenta mais de 100 bilhões de reais por dia, o que ele vê nisso aí? Uma maneira de buscar alguma coisa, não é taxando no primeiro momento. E acusa por acusar, eu só tenho um caminho, né? Acreditar na justiça e processá-lo. Como eu vou fazer? Essa declaração reforça o legado positivo de Bolsonaro, que implementou políticas voltadas para a inclusão financeira de milhões de brasileiros, algo que continua beneficiando a população até hoje. Ele também criticou a revogação da medida de monitoramento do Pix, que enfrentou forte resistência popular após boatos de que as transações seriam taxadas. Um dos focos da controvérsia foi o vídeo produzido pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que criticava o monitoramento do Pix e alcançou mais de 300 milhões de visualizações. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Haddad sugeriu que a produção teria sido financiada pelo Partido Liberal, PL, a qual o Bolsonaro é afiliado, insinuando o envolvimento direto do ex-presidente. Bolsonaro rebateu classificando essas declarações como irresponsáveis e prejudiciais à sua imagem. Esse tipo de acusação sem provas evidencia uma tentativa de desgastar politicamente uma figura que ainda possui grande influência no cenário conservador. Além disso, Haddad mencionou que Bolsonaro e seus filhos teriam uma bronca com a Receita Federal, insinuando que as críticas à medida seriam motivadas por interesses pessoais. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix.
e a população preferisse acreditar no mentiroso... Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei com quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual. Porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o PIX. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social
né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech como a Meta diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É isso que ele está dizendo. Qual vai ser a vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, e mais de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que a mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. O senador Flávio Bolsonaro, por sua vez, já protocolou uma ação contra Haddad no Supremo Tribunal Federal, o STF, argumentando que as acusações ferem sua honra e reputação. O caso foi distribuído ao ministro André Mendonça e a família Bolsonaro aguarda desdobramentos. Se fake news fosse crime, o Haddad seria preso em flagrante hoje. Ele deu uma coletiva para a imprensa com aquela cara de choro, triste. Eu sei que deve ser muito difícil ter que vir a público todo dia tentar defender esse governo horroroso do PT para falar da nossa vitória nessa pauta do monitoramento do PIX dos trabalhadores. E eu fui o único citado por ele na entrevista, assim, do nada, só Deus sabe por quê, me acusando de um monte de mentira arrequentada. Bem, diferente do chefe dele, o Lula, que já foi condenado em todas as instâncias do judiciário por roubar dinheiro público dos brasileiros, eu nunca fui sequer denunciado criminalmente. Eu sou ficha limpa. Já o Lula fez mais mal para a economia que a própria pandemia. E você, Tachad, não tem a mínima competência para ser ministro numa crise dessa. Você tinha que pedir umas aulas para o Paulo Guedes de como superar o desastre desse outro meteoro chamado Lula que atingiu o Brasil em cheio. No governo Bolsonaro, nós mostramos como é que se aumenta a arrecadação com redução de impostos, sem roubalheira em estatais, extinguindo cargos públicos, dando segurança jurídica para quem quer empreender e também ajudando aquelas pessoas mais humildes, que ainda precisam do governo para terem o básico. Tachad, não dá para aumentar a arrecadação do governo
só aumentando impostos, só esfolando o trabalhador brasileiro. Tachad, eu acho que não vai nem precisar, porque do jeito que as coisas estão indo, você vai cair antes. O Lula vai ter que, em algum momento, botar no Ministério da Economia alguém que entenda de economia. Mas, se você durar até 2027, pode escrever aí, vai ser demitido pelo próprio Bolsonaro. Ele vai escolher um economista de verdade, que seja competente e traga prosperidade para a vida de cada brasileiro. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Essa postura de buscar a justiça demonstra a confiança de Bolsonaro no sistema judicial, além de reforçar seu compromisso em combater acusações infundadas. Com Donald Trump já eleito presidente nos Estados Unidos, as expectativas entre os apoiadores de Bolsonaro se intensificam. O retorno de Trump ao poder é visto como uma força que pode impulsionar movimentos conservadores globais, fortalecendo alianças ideológicas que beneficiam alianças conservadoras em países como o Brasil. Embora não haja possibilidade de interferência direta nas questões jurídicas brasileiras, o impacto político é inegável. A liderança de Trump ao lado de outros governos conservadores pelo mundo pode criar um ambiente mais favorável para que pautas de direita ganhem destaque no cenário internacional. Bolsonaro concluiu suas declarações reafirmando sua confiança na justiça brasileira e prometendo tomar todas as medidas legais necessárias para reparar os danos causados pelas declarações de Haddad. Ele destacou que o uso do Pix, uma de suas principais realizações, está sendo desvirtuado por desinformação e ataques políticos. Essa postura de defesa firme não só reforça sua liderança, mas também inspira confiança em seus apoiadores, que veem em Bolsonaro uma figura comprometida com a verdade e com a proteção de suas conquistas enquanto presidente. Esses episódios demonstram como as disputas políticas no Brasil estão cada vez mais intensas e como as redes sociais desempenham um papel crucial na formação da opinião pública. O cenário continua polarizado, com novas batalhas judiciais e políticas no horizonte. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.